tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Invencível, a nova animação do Prime Video, que é uma história de super-heróis, adaptação de HQ e tudo mais. Eu fiz uma enquete recentemente perguntando quais vídeos eu deveria priorizar aqui no canal, e vocês votaram muito em Invencível. Eu vi que muito do meu público do canal assistiu a essa série, e eu tava vendo também, tava só esperando a primeira temporada ser concluída pra saber exatamente o que eles estavam tentando transmitir pra gente, o que eu achava dela como um todo, e aí poder fazer o vídeo pra vocês. Esse aqui é um vídeo sem spoilers, então podem ficar tranquilos, tá? Eu não vou falar especificamente de nenhuma reviravolta, nada com muitos detalhes aqui. Vou apresentar essa série no geral pra vocês e falar o que eu achei dela. E eu queria pedir pra você já deixar aqui nos comentários o que você achou dessa série, o que você mais curtiu na animação, e se você quer mais vídeos de outros temas desse universo no futuro. Então bora falar de Invencível. Primeira coisa é que Invencível, ou Invincible, né, como é o nome em inglês, é uma série de 8 episódios, uma série animada feita pelo Prime Video, que adapta uma HQ do Robert Kirkman, o autor de The Walking Dead, que conta a história do Mark Grayson, que é um adolescente que descobre que tem superpoderes e quer se tornar um super-herói. É um mundo em que os super-heróis existem e tudo mais. Inclusive, a voz original do Mark é o Steven Yeun, que é o Glenn de The Walking Dead. E tem vários membros do elenco de The Walking Dead participando da série na dublagem também. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que o Robert Kirkman trabalhou nessas duas HQs simultaneamente. E são duas HQs muito longas, cara. Invencível, por exemplo, teve 144 volumes, que foram publicados ao longo de 15 anos. The Walking Dead, se não me engano, durou um pouco a mais do que isso, mas de qualquer forma ele trabalhou nessas duas HQs aí simultaneamente. O lançamento das duas foi muito próximo mesmo. As duas saíram pela Image Comics em 2003, sendo que Invencível foi lá pra fevereiro e The Walking Dead foi pra outubro. Então o Kirkman ficou fazendo esse malabarismo aí entre dois trabalhos. E eu já li um pouco de The Walking Dead, eu li até chegar em um dos arcos, aí depois eu abandonei a HQ, talvez mais pra frente eu volte a ler. Só que Invencível eu ainda não tinha lido, então meu primeiro contato com essa história foi pela animação. Se você já leu a HQ e quiser deixar aqui nos comentários informações sobre se a série é fiel ou não, se é uma boa adaptação ou não, eu super agradeço, porque eu ainda não li a HQ pra poder julgar essa parte. Mas uma coisa que eu acho que dá pra dizer é que nesses 15 anos de publicação, 144 volumes, tem muita história pra adaptar, né? Então o que a gente viu aqui na primeira temporada é só o começo de uma história muito maior. Não é à toa que a Amazon já confirmou que sim, eles vão fazer mais temporadas de Invencível, já confirmaram a segunda e a terceira no mesmo dia. Então quem curtiu essa temporada, fica tranquilo, porque pelo menos mais duas a gente vai ter. Voltando aqui pra parte da história, eu tinha comentado, né, que o Mark, ele descobre que ele tem superpoderes e tudo mais. Uma coisa que eu não falei é que o Mark, ele é mestiço. Ele é filho de uma humana com um Viltrumita, um Viltrumiano. O pai dele, o Omni-Man, é o super-herói mais forte da Terra. E ele vem desse planeta Viltrum. Sim, se isso te lembrou o Super-Homem ter vindo de Krypton e tudo mais, é porque tem a ver. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, o Mark, ele cresceu sem poderes, né? E na adolescência, esses poderes finalmente começam a se manifestar. Então ele tem super força, ele pode voar, entre outras coisas. E ele quer se tornar como o pai dele, né? Ele quer combater as ameaças, quer ajudar as pessoas e decide se tornar um super-herói também. Aí o nome de super-herói que ele escolhe é Invencível, por isso o título da série, né? Que é um título que ele é bem irônico, porque o Mark, ele tá começando nessa vida de super-herói. Ele tem muito feijão pra comer ainda pra ser alguém na fila do pão, sabe? Então ele não é tão invencível quanto o nome dele diz, mas isso também é o que faz dele um personagem tão interessante. É muito legal a gente acompanhar essa jornada de crescimento dele e como ele faz pra estabelecer quais são as prioridades, o que ele quer na vida. Essa é a história de um adolescente, né? Então a gente tem aí ele equilibrando responsabilidades, aquela coisa de eu tenho um date marcado, mas eu tô numa missão pra salvar o mundo. Aí eu vou chegar atrasado no date, eu deixo as pessoas se ferrarem e vou pro date. Tem toda a questão de ter uma identidade secreta, de ter a escola. Ele interage com outros super-heróis também, e a gente conhece aí a personalidade desses outros super-heróis, que podem ser desde pessoas muito legais e muito altruístas,
fofinhas, até pessoas que são bem detestáveis. Tem todo tipo de gente aí entre os super-heróis. E vários desses super-heróis, ou pelo menos os poderes deles, são referências a outros super-heróis clássicos aí dos quadrinhos, principalmente Marvel e DC, assim. Por exemplo, se você pegar o Omni-Man, é uma coisa bem super-homem mesmo, o cara que veio de outro planeta e tudo mais. Mas você tem também um análogo à Mulher Maravilha, o Aquaman, Lanterna Verde e por aí vai. Tem vários deles que podem ser referências mais óbvias ou inspirações mesmo. Assim como tem referências e às vezes subversões em algumas coisas, tanto a personagens como a tropos ou clichês de histórias de super-heróis. E aí eu sei que vai ter gente já ditando nos comentários, mas Mikan e The Boys? A Amazon Prime Video também tem outra série que fala muito dessa desconstrução, dessa subversão do mundo dos super-heróis, que é The Boys. É meio inevitável surgir essa comparação, até por serem séries que estão no mesmo streaming, né? Eu já vi inclusive umas pessoas dizendo que Invencível é cópia de The Boys, sendo que a HQ de Invencível é pelo menos 3 anos mais antiga do que The Boys, então, por favor, pessoal, pesquisem. Mas eu entendo a comparação. De novo, as duas estão ali no mesmo streaming, as duas são histórias que vão pegar e vão subverter algumas coisas das histórias clássicas de super-heróis. Tem personagens que são referências muito óbvias a personagens clássicos de super-heróis, e ambas são séries que têm muita violência, muito gore, tem mortes que são muito gráficas, né, com cabeças explodindo, entranhas saindo por aí e tal. Então, realmente, eu entendo a comparação. Aliás, fica aqui o parênteses que, sim, Invencível é uma animação que é bastante violenta, às vezes até de uma forma meio excessiva em alguns momentos. Eu acho que é muito pra exagerar mesmo, e tudo bem, faz parte do estilo e tal, mas é sempre bom ressaltar que não é uma animação recomendada pra crianças, até ótimo pra gente sair dessa vibe de que só porque é uma animação tem que ser adequado pra crianças. Não, a animação é só um formato, dá pra contar todo tipo de histórias, inclusive histórias que têm sangue, entranhas e tudo mais, então não mostre pros filhos só porque é uma animação. Por favor, dê uma pesquisada sempre antes. Mas voltando aqui, um dos motivos principais da comparação aí de Invencível com The Boys é que as duas tentam subverter, de certa forma, o gênero de super-heróis. Só que eu acho que a maneira que as duas séries abordam esses tropos, esses clichês, esses tipos de história, são meio diferentes. Eu acho que The Boys é muito mais cínica. A moralidade de The Boys é muito mais cinza, em geral. Eu acho que Invincible traz, sim, a discussão de várias questões morais mais subvertidas do que a gente esperaria numa história bem tradicional e tudo mais. Muitas vezes pra colocar mais pra comédia, mas também às vezes pra choque ou pra ficar mais darkzeira mesmo, um pouco mais cínico. Mas eu acho que é menos cínica que The Boys. Eu acho que pelo menos nessa primeira temporada ainda tem uma presença de esperança muito forte. Eu gosto de dizer que The Boys fala sobre pessoas que têm métodos duvidosos lidando com inimigos que são pessoas horríveis em um mundo horrível. Então o máximo de esperança que você tem é um método duvidoso. Invencível, por outro lado, você tem vários tipos de pessoas, mas muitas tendem ao bom. E elas também estão lidando com inimigos que podem sim ser horríveis, ou no mínimo neutros, em um mundo, um sistema também que tende um pouco mais ao neutro. Não quer dizer que não tenha coisas ruins, obviamente tem, mas também não é tudo ruim e tudo horrível, e não é tudo que parece que é bom, que logo de cara vai ser distorcido e falarem, na verdade isso aqui era horrível, sofra. Não, você tem momentos de discussões bem legais sobre o que é o papel de um super-herói, o que importa num trabalho de super-herói, por que algumas pessoas fazem esse trabalho, o que elas querem com isso, como que dá pra ajudar as pessoas de verdade. Então nesse aspecto eu acho que Invencível acaba sendo bem diferente de The Boys, porque Invencível não é tão cínico assim, não é apenas o cinismo. The Boys eu gosto, mas eu vejo como uma série que é muito, muito, muito cínica. Invencível não. Invencível tem alguns elementos de cinismo, mas a série não é sobre isso. A série é sobre outras coisas. Tem uma parte que eu gosto muito também, que é sobre o papel da Terra e da humanidade no grande esquema das coisas, né? Em relação ao universo. Tem interações aí com outros planetas que acontecem de várias formas diferentes. E eu acho todas muito interessantes. Eu gosto muito desses episódios. E eu gosto muito também quando eles mostram as consequências das batalhas de super-heróis. Eles mostram que seria uma invasão a uma cidade grande. Por exemplo, o primeiro Vingadores. Muita gente morre nesse tipo de invasão. Então eles realmente vão mostrar em Invencível as pessoas morrendo. E como isso pesa pro super-herói que tá lá tentando salvar as pessoas. Porque às vezes ele pode ficar traumatizado por isso. Isso pode afetar a maneira que ele leva o trabalho de super-herói dali pra frente. Tem discussões sobre o trabalho em equipe, o que significa ser um
um time de super-heróis, e não é uma discussão fofinha, sabe? Eu gosto de discussões fofinhas também, mas não vai ser muito o que a gente vai ver em Invencível. Uma coisa que eu acho muito legal em Invencível também é a questão da diversidade. A gente tem super-heróis e personagens importantes na série de todos os jeitos. O próprio Mark tem a mãe asiática americana, que ela inclusive tem a voz da Sandra Oh, mas você tem vários outros personagens de várias etnias. Isso inclusive é uma coisa que o Robert Kirkman também levou pro The Walking Dead, né? Que é um elenco de personagens muito diverso. Então ele traz vários personagens de diversas origens, personagens que poderiam existir no mundo real. Eu gosto muito de ver essa diversidade trazida pros personagens. Isso não é nem tratado como algo, ai meu Deus, estamos trazendo aqui personagens de todos os tipos. É só, eles estão ali, sabe? Então você tem o líder da equipe que é negro, você tem interesse amoroso negro, você tem um amigo que é LGBT. E essas características são integradas à trama muito naturalmente, sabe? Mostrando que dá sim pra você colocar personagens de várias origens na sua história, e isso não é uma coisa que fica forçada, não é uma coisa que não soa natural. Porque é natural, é como é na vida real, essas pessoas existem. E aí na história elas existem também. O que eu não gostei em Invencível, eu acho que alguns episódios parecem um pouquinho mais lentos às vezes, parece que eles não sabem muito pra onde vão, mas em geral isso não me incomodou muito. A parte da violência eu achei um pouco exagerada de vez em quando. Eu acho que é muito nesse esquema que eu falo da animação que não necessariamente é pra crianças, a gente acaba chegando num extremo. Quando a animação quer dizer que ela é pra adulto, ela vai apelar pra coisas muito adultas. Ah, é adulto? Vamos botar muito sexo e mulher pelada. Que nem eu falei de Love, Death and Robots, por exemplo, que eu amo, mas tem muito essa coisa de vamos botar mulher pelada. Ou então, ah, é pra adulto? Então vamos botar muita violência, que é o caso do Invencível. Uma história não precisa de excesso de sexo ou de violência pra ser uma história adulta. E eu acho que Invencível poderia ser considerada uma história adulta ou inadequada pra crianças, mesmo assim, mesmo se não tivesse metade da quantidade de sangue e entranhas espalhadas que tem. Mas não é nem essa questão, é que eu, Mikan, acho que de vez em quando o excesso aí de sangue e tudo mais, de gore, acaba distraindo, acaba ficando um pouco caricato. Mas essa é a minha impressão, eu sei que tem gente que gosta, então também não é um super problema, sabe? É só que eu achei que distraiu um pouquinho. Outra coisa que eu vi muita gente reclamando é da animação. Não o fato de ser uma animação, mas a animação em si, a movimentação aí dos personagens, dos frames e tal. Quando eu comecei a assistir, as pessoas falaram, ai, parece um slideshow, porque os personagens são muito estáticos e tudo mais. E assim, realmente tem alguns momentos em que a animação parece um pouco limitada. Os personagens são um pouquinho mais travados e tal, mas por outro lado, depois eu senti uma melhora nisso. Não sei se fui eu me acostumando, sabe? Os primeiros episódios estavam travados, aí eu acabei acostumando o olhar, e aí depois não me incomodou mais. Ou se realmente a qualidade foi melhorando em geral. Mas uma coisa que eu notei é que tem momentos específicos em que a animação tá mó da hora. Então a minha hipótese é que seja que nem boa parte das animações, que eles pegam e decidem onde que vão investir mais recursos. Qual a cena que a gente precisa deixar bem animada, com a melhor animação possível. Tá, então vamos focar nessa cena aqui. E aí pra isso, às vezes, acabam tendo que economizar recursos nas outras. Isso é super comum em animação, ainda mais que Invencível tem 8 episódios, e os episódios têm uma duração aí de uns 40 minutos, que é bastante longo pra animação, né? Eu achei, inclusive, bem legal que esses episódios são mais longos, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que eles tenham sido muito custosos pra produzir. E pra fazer um negócio extremamente fluido em todos os momentos, acabaria sendo mais caro ainda. Mas eu não me incomodei tanto assim com a qualidade da animação. Eu queria saber o que vocês acharam. Mas pra fechar aqui, eu acho que Invencível vale super a pena. Eu fiquei com vontade de ir atrás dos quadrinhos. Foi uma série que me fez ficar realmente curiosa sobre a motivação de alguns personagens. Eu quero saber mais sobre esse universo e tô doida pra saber pra onde vai essa história. Então eu recomendo super, mas queria saber também o que vocês acharam dessa primeira temporada e o que vocês esperam pras próximas. Lembrando que eu tenho vários vídeos sobre filmes, séries, animações aqui no canal. Vão estar linkados aqui embaixo as playlists. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!